Amém? Vamos ler a palavra de Deus que está escrito lá em Lucas. Vamos ler aqui. Está na Bíblia, mas vamos ler aí para você poder nos acompanhar, todo mundo junto. Amém? Vamos ler juntos? Vamos lá? É bom assim que todo mundo consegue ler, né? Diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Isso está em Lucas capítulo 24, versículo 49, para aqueles que todos acompanham através das redes sociais. Amém? Podemos assentar, irmãos? Eu quero, nesta noite, falar com você sobre a palavra de Deus. Amém? Você sabe que quando Jesus esteve aqui na terra, isso aí há 2024 anos atrás, né? Faz um tempinho. Ele simplesmente revolucionou a história, né? E a sua chegada impactou todo mundo de uma maneira tão contundente que as pessoas ficaram simplesmente impressionadas com a presença do Deus na terra, porque quando Jesus chegou aqui, era o próprio Deus encarnado que estava no meio da humanidade. E diz a Bíblia que aqueles 3 anos e meio que Jesus ficou aqui na terra, foram 3 anos marcantes, porque aconteceram coisas que nunca ninguém imaginou que podia acontecer. Milagres, sinais assim contundentes, extraordinários, que o próprio Jesus operava. Mas o mais importante no meio de tudo isso era o ensinamento que estava chegando e um tempo novo que estava se estabelecendo na história da humanidade, porque a vida de nosso Senhor Jesus Cristo estava ali exatamente para poder estabelecer uma nova oportunidade de aproximação do homem com Deus, do ser humano com Deus, porque essa possibilidade de relacionamento, ela estava completamente difícil. E havia uma impossibilidade muito grande de Deus poder ter essa convivência com os seres humanos, exatamente por conta do pecado, a dívida, o pecado, os nossos erros, era alguma coisa tão forte que Deus encontrava dificuldade para se relacionar com a gente. Mas Deus, dessa sua vontade de aproximação, Ele resolveu então nos purificar. E Ele entendeu que essa purificação deveria acontecer através do sangue. Alguém deveria realmente morrer pela humanidade, pagar um preço, para que fosse possível essa aproximação, porque pagando um preço, essa pessoa estaria simplesmente fazendo o quê? Pagando toda a nossa dívida, e Deus então ia se relacionar, entendendo acima de tudo, que não havia dívida, porque essa dívida seria paga, e paga por alguém, e Ele escolheu o seu próprio filho, para que viesse pagar essa dívida. E o filho dele veio, nascido de uma virgem, que todo mundo sabe da história, a Virgem Maria, e diz a palavra que aos 30 anos ele começou a se revelar, e o seu ministério começou a ser visto por parte das pessoas que moravam em Jerusalém, na Judéia, naquela região. E diz a palavra de Deus que as pessoas começaram a ver coisas que eles nunca tinham visto. Alguns chegavam e reconheciam Jesus como o Messias, o Salvador, mas havia um número muito grande que não olhava para Ele como Salvador. Olhava para Ele como muitos olham até hoje ainda em Jerusalém, olhavam Ele como um grande profeta. É só mais um profeta poderoso que está surgindo. Mas Ele era mais do que um profeta. Era simplesmente o Filho de Deus. E havia também aqueles que não olhavam nem como profeta, e não olhavam nem tampouco como Messias. Olhavam como revolucionário. Uma pessoa que veio para resolver um problema político, para dar uma solução a uma questão muito sensível da política que o povo naquela cidade ou naquela região estava vivendo. Havia uma insatisfação política muito grande. E vocês sabem que quando há a insatisfação política, a sociedade fica muito sensível, todo mundo fica a ponto de implodir. E o pessoal estava vivendo um dos momentos
políticos difíceis ali naquele lugar. E a razão pela qual eles estavam vivendo esse momento difícil era porque eles tinham sido invadidos. Eles tinham perdido totalmente o direito de ser quem eram, acima de tudo, mas eles perderam a soberania. Por que eles perderam a soberania? Porque os romanos invadiram aquele lugar. Os romanos vieram com os seus soldados e simplesmente tomaram toda aquela região. E as pessoas que moravam ali se sentiram invadidas, politicamente falando, porque um povo invasor chegou, dominou todo mundo, e eles tinham que fazer uma das coisas que ninguém suporta fazer, que já é difícil pelo fato de ter que ser feito. Imagine quando você tem que fazer de uma forma totalmente injusta, pagando por aquilo que você entende que não lhe dá um retorno como você gostaria. Sempre isso gera uma implosão social, um problema social. Eles começaram a pagar impostos altos, e os impostos não eram pequenos. E além de pagar os impostos altos, eles sabiam que todo o imposto que eles pagavam naquela região servia somente para sustentar e alimentar uma estrutura de império que era dos romanos. Você imagina só você pagar imposto e saber que todo o dinheiro que você paga é para sustentar um regime, um sistema político poderoso, que no caso era o Império Romano. Isso então gerou uma insatisfação muito grande. Todo mundo pelas ruas questionava sobre o imposto. Chegaram com Jesus e perguntaram: Senhor, é lícito pagar o imposto a César ou não? Perguntaram para Jesus. Jesus dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não quero me meter nessa questão política, porque o meu objetivo é outro. E estava todo mundo muito sensível e chateado. Havia uma situação de levante, havia aqueles que se levantavam, haviam grupos que pegavam arma para gerar uma revolução, para se libertar daquela situação opressora que era imposta pelo Império Romano. Havia um grupo político chamado Zelote, que era incansável, que matava soldados, que fazia as coisas mais terríveis para tentar colocar os romanos para longe dali. Mas eles sabiam que o poder romano era algo muito forte e difícil de ser superado. E quando eles viram Jesus, eles olharam: esse aí é o homem. Consegue reunir as massas, tem um discurso que chama a atenção de todo mundo. Onde ele vai, as multidões vão atrás. Vamos apostar nele. Jesus começou a atrair muita gente, mas a maioria vinha por um ideal de libertação política pela situação que havia. Alguns entendiam, outros olhavam de forma diferente. A prova é que eles olhavam muito para essa questão relacionada com o poder político, para poder se libertar daquela situação, que eles chegaram a fazer uma manifestação política. A manifestação política foi no dia em que Jesus Cristo entrou montado no jumento, na cidade de Jerusalém. A Bíblia conta que as pessoas foram para a rua, todo mundo foi para a rua, uma multidão foi para a rua. As pessoas pegavam um galho de árvore, quebravam e levavam para a rua os pedaços de folha de palmeira. As pessoas tiravam as suas roupas, jogavam no chão, para que Jesus pudesse passar. E quando Jesus chegou na cidade, eles começaram a gritar palavras de ordem política, dizendo: bendito aquele que veio restaurar o trono de Davi, bendito aquele que veio em nome do Senhor. Eles falavam assim, porque na cabeça deles, Jesus estava chegando para poder estabelecer uma libertação política de uma situação muito sensível, que era a situação que eles estavam vivendo. Chegou no dia seguinte, eles continuavam dominados. Isso gerou uma revolta tão grande, que quando prenderam Jesus, a mesma multidão que acompanhava Jesus para onde ele ia, foi a mesma multidão que foi para lá no dia pedir que ele fosse crucificado. Na hora de fazer uma escolha entre Barrabás e Jesus, as pessoas preferiram Barrabás, não quiseram Jesus. E eram pessoas que antes andavam atrás dele junto com ele. Mas por que as pessoas mudaram assim? Porque o objetivo deles e o propósito deles era um, e o de Jesus era outro.
Eles queriam uma libertação política que demorou a acontecer, e Jesus queria trazer para ele a libertação espiritual e a proposta de Deus para a salvação da humanidade. E o que aconteceu? Aconteceu que quando eles viram aquilo, eles se revoltaram, aí ele nos enganou. A gente prefere Barrabás do que ele. A gente prefere que solte o ladrão salteador chamado Barrabás do que soltar Jesus. Porque ele nos enganou, ele nos encheu de expectativas, achando que a gente ia se livrar dessa opressão política que é causada pelo império, e agora a gente não quer mais ele. E se cumpriu, como diziam as Escrituras. Eles mataram Jesus. Quando mataram Jesus, eles acharam que tinham acabado com tudo. Mas mal eles sabiam que isso estava dentro do propósito, que ele precisava derramar o seu sangue, e que na morte dele é que realmente se estabeleceria o reino de Deus aqui na terra. Diga glória a Deus. O que aconteceu? Ele morreu. No terceiro dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, as pessoas nem estavam entendendo o que estava acontecendo. Principalmente os cristãos, aqueles mais chegados, ficaram, mas começou a se espalhar a notícia, porque houve uma preocupação que ele falava, e as Escrituras falavam que ele ressuscitaria. Os romanos se prepararam de todo jeito, eles botaram até guarda na porta da sepultura, com medo de alguém roubar o corpo e dizer que ele havia ressuscitado. Mas o certo é que ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, vocês sabem da história que eu não vou contar, a primeira pessoa que ele apareceu foi para Maria Madalena, que foi lá no terceiro dia. Ela foi lá porque ela achava que ela poderia levar o corpo de Jesus para algum outro lugar melhor de onde ele estava. Chegou lá, ela não conheceu Jesus. Jesus falou com ela e disse para ela assim: tu não me toques ainda, porque eu ainda não subi para o Pai. Ele falou assim: eu morri, já paguei o preço. Primeiro Jesus desceu lá no Hades, diz a Bíblia, lá no inferno, para resgatar algumas pessoas de lá, que dependiam dessa morte, e depois ele ia subir para o Pai. E ele disse: não me toques, porque eu ainda não subi para o Pai. Porém, tu vai lá e avisa todo mundo. Vai lá e diz para os meus irmãos que eu subo para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Foi ele acabar de falar, a Maria Madalena saiu correndo e contou para todo mundo. Olha como Deus é estratégico nas coisas. Se aparecesse para um homem, o camarada dizia: não, mas será que eu conto? Acho que ninguém vai acreditar em mim. Eu vou esperar para ver o que é que vai acontecer, né? Se fosse para um homem que Jesus aparecesse, de repente eu conto, o pessoal vai ficar meio desconfiado, não vai acreditar muito. Mas Deus pensou: é melhor aparecer para uma mulher, porque se aparecer para uma mulher, essa história se espalha rapidamente. E não deu outra. A história se espalhou, que não demorou muito. Ela fez questão um dia atrás de todo mundo: ele ressuscitou. O pessoal: não é verdade, ele ressuscitou. A Bíblia diz que ela contou logo para o Pedro e para o João. Os dois vieram correndo, chegaram lá, viram que estava tudo lá no lugar, só que Jesus não estava. Mas o pessoal ainda ficou assim, naquela dúvida, até que Jesus apareceu no meio deles, numa reunião. Eles se reuniram para poder discutir a questão da ressurreição, fecharam as portas todinha, com medo dos romanos, e quando eles estão reunidos, Jesus apareceu no meio deles, dando uma saudação muito interessante. Diz a Bíblia que Jesus chegou e disse: paz seja convosco. Amém? Digam comigo: paz seja convosco. Essa é a saudação da igreja quadrangular. Vocês estão entendendo? A gente usa essa saudação porque foi a saudação que Jesus deu. Tem gente que gosta de outras saudações. Tem gente que gosta da saudação paz do Senhor. Tudo bem, é o pessoal da Assembleia de Deus que usa a paz do Senhor. Mas o pessoal batista usa, o pessoal batista e o pessoal das comunidades gostam de uma outra saudação, de uma saudação do apóstolo São Paulo, que é graça e paz. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Batista costuma dizer graça e paz. Quando diz graça e paz, você já sabe que é batista. Quando diz paz do Senhor, você já sabe que é assembleano. E quando diz paz seja convosco, você já sabe que é quadrangular. Vocês estão entendendo? Para vocês aprenderem esse detalhezinho aqui. E Jesus chegou e disse: paz seja convosco. Ficou no meio deles. Foi aquela história que depois, quando contaram para o Tomé não acreditou muito. Quando chegou no domingo seguinte, eles estavam reunidos e Jesus apareceu no lugar e disse: paz seja convosco. Aí o pessoal viu
Aí diz a Bíblia que Jesus chamou o Tomé, para o Tomé fazer um teste lá, para ver se era Jesus mesmo, que o Tomé foi lá ver se era Jesus. Aí se comprovou que Jesus estava ressuscitado, e ele ficou ainda 40 dias no meio do povo, depois que ressuscitou, diz a Bíblia, e ele foi visto, segundo a Bíblia, depois de ressuscitado, por mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas viu ele. Mas chegou no dia que ele tinha que ir embora. Ele reuniu todo mundo. Vamos fazer uma reunião aqui. Reuniu todo mundo e deu algumas orientações. E disse isso: olha, eu quero que vocês fiquem aqui, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, né? Tem lá, acho que eu mandei, não mandei? Ficai em Jerusalém até que do alto seja... Foi o primeiro verso que nós lemos. Até que do alto seja revestido de poder. O pessoal, mas que poder é esse? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês vão ser cheios de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas. E ele ficou conversando, isso aconteceu em cima do Monte das Oliveiras, essa conversa, e de repente ele começou a subir na frente de todo mundo. Começou a subir, o pessoal, o que é isso, gente? Ele está subindo, começou a levitar, diz a palavra de Deus, diz lá em Atos dos Apóstolos, que ele foi levitando, foi subindo, foi oculto pelas nuvens. O pessoal que ficou aqui, que era o grupo que andava com ele, disseram, mas o que é que está acontecendo aí? Diz a Bíblia que apareceram 2 anjos. Os 2 anjos disseram assim: varões galileus, por que vocês estão tão atônitos, tão impressionados pelo fato de vê-lo subir? Saibam de uma coisa, disse os anjos assim para eles: assim como vocês estão vendo ele ser assunto aos céus, subiu aos céus, um dia ele vai voltar. É o que nós estamos esperando agora, que ele volte. Vocês estão entendendo? Aí o pessoal saiu dali, foi para casa, chamado Cenáculo, uma casa que, se você for em Jerusalém, a casa está lá até hoje, a mesma casa. Eles se reuniram naquela casa e ficaram lá esperando o Espírito Santo, porque ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles foram para lá e ficaram orando, esperando. Vocês sabem quantos dias eles esperaram? 10 dias. Ficaram lá orando. A gente tem que ficar aqui, porque Jesus falou que ele ia mandar o Espírito Santo, que a gente ia ser revestido de poder, e eles ficaram lá esperando. Aí foram se passando os dias, eles ficaram ali sem saber o que ia acontecer. No 10º dia, era o dia de Pentecostes. Por que o nome é Pentecostes? Porque vem de penta, de 5, sabe? Por isso que o nome é Pentecostes. Era uma festa judaica que acontece até hoje, que acontecia 50 dias após a festa da Páscoa, tinha a festa do Pentecostes. Por isso que o nome é Pentecostes, que vem de penta, dos 50 dias. Quando completou os 50 dias, todo mundo se reunia em Jerusalém, porque era assim como uma festa do agro. Uma festa do agro, que as pessoas levavam o fruto da terra, iam para o templo. E todo mundo estava lá reunido, ao se passar os 50 dias. Deus esperou esse dia. Esse dia era fundamental. Por quê? Porque nesse dia, a cidade de Jerusalém ia estar cheia de turista. Cheia de turista. Acredita-se que nesse dia deveria ter mais de 1 milhão de pessoas turistando lá. Imagine só, isso aí há 2024 anos atrás, a cidade tinha mais ou menos 1 milhão de turistas, é o que se imagina. Pessoas vindo de todas as partes daqueles países, daquelas regiões ali por perto do Oriente, todo mundo ia para lá para participar dessa festa. E foi exatamente quando completou o 10º dia que eles estavam lá buscando, eram mais ou menos 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Eles estavam tudo fechado na casa orando. E quando eles estavam orando, a Bíblia diz que o Espírito Santo chegou. E quando o Espírito Santo chegou, um vento impetuoso invadiu um ambiente que eles estavam orando. E a Bíblia diz que quando aquele vento invadiu o ambiente,
todos foram cheios. Digam glória a Deus. Cheios do Espírito Santo. Eu expliquei para vocês essa semana, eu vou explicar para vocês de novo, para poder ficar bem entendido. Eu falei aqui, eu acho que foi, não sei se foi quinta-feira, que a palavra Espírito, no grego, o nome é, como é, né? Alguém lembra que eu falei? Como é que é? Pneuma. Pneuma no grego quer dizer Espírito. Eu peguei e expliquei aqui, que tudo aquilo que você coloca A, deriva desse nome. Por exemplo, o rodado do carro, o pneu do carro, você injeta A, a gente chama de quê? De pneu, que deriva da palavra espírito do grego, quer dizer pneuma. Eu falei também que quando você usa uma ferramenta pneumática, são aquelas ferramentas que você precisa de como é o gerador? Não, eu até falei o nome. Aquilo que gera ar, como é o nome? Como? O compressor que gera o ar para poder fazer essa ferramenta funcionar. Tem que injetar o ar. Quando a gente tem problema no pulmão, que o pulmão não está funcionando direito, que o ar está comprometido, a gente fala que a gente está com problema de saúde no pulmão, a gente chama de quê? De pneumonia. Então, tudo aquilo que injeta ar, vocês estão entendendo? A gente sempre usa o nome de pneu, que deriva do Espírito, que é o vento que entra. Então a Bíblia diz que um vento impetuoso invadiu o lugar e encheu todo mundo, dizendo o quê? Que o Espírito veio como um vento e encheu cada pessoa, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E esse dia era um dia de Pentecoste. Isso aconteceu 9 horas da manhã. A cidade estava cheia de estrangeiros. O pessoal, quando viu aquela barulheira dentro daquela casa, todo mundo se concentrou na porta da casa, dizendo: está havendo algum problema aí, o pessoal está fechado, fazendo o maior barulho, o que foi que aconteceu? E ficou aquela multidão na porta da casa do cenáculo lá. Aí de repente diz a Bíblia o quê? Que o Pedro saiu e disse: varões galileus, vocês estão achando que a gente está bêbado essa hora da manhã? Porque o judeu não comia nada antes do meio-dia, por isso que foi estranho para eles. Vocês estão achando que a gente está bêbado essa hora da manhã? Sabe que a gente não está bêbado não, Pedro falou. É que hoje se cumpriu aquilo que foi falado pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Diga glória a Deus. E eles se encheram, perderam o medo, a covardia. Naquele dia o Pedro, que era medroso, que só pregou com ousadia e com autoridade, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas se converteram. Aquelas 3.000 pessoas que se converteram foram voltando para os seus países de origens, já foram levando a mensagem da ressurreição, a mensagem do cristianismo. Se espalhou rapidinho, viralizou o assunto lá. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque depois que isso aconteceu, o pessoal entrou em estado de tranquilidade. Aconteceu que eles formaram a primeira igreja, a chamada igreja primitiva, e eles começaram a se reunir nessa igreja. A Bíblia diz que essa igreja, ela se multiplicava, ela crescia muito, todo mundo começou a aceitar a doutrina e começou a andar junto com os apóstolos, e diz a palavra que a igreja se multiplicava, era um crescimento acima da média. Você sabe que 3 mais 3 é 6, mas 3 vezes 3 é 9. Então havia na igreja uma multiplicação de pessoas. Começou a encher de gente. Pedro estava lá, dirigindo todo mundo, estava bom demais, que ninguém queria sair do lugar. As pessoas estavam ali, ninguém queria sair do lugar, todo mundo se ajudava, não havia necessitado entre eles, quem tinha menos, o que tinha mais dava, e formou-se uma comunidade poderosa que todo mundo admirava. Aí ficou todo mundo quietinho, todo mundo confortável em Jerusalém, fazendo parte daquela igreja. Todo mundo estava achando bom, só quem não estava achando bom era Deus. Por que Deus não estava achando bom? Porque o Espírito Santo veio para a vida deles, não foi para eles ficarem quietos. Tem muita gente que diz: não, eu sou batizado com o Espírito Santo. Tem gente que pensa que é batizado com o Espírito Santo só para fazer evolução, só para rodar, para fazer caras e bocas. Não, a responsabilidade é grande quando você é batizado pelo Espírito Santo. Você não é batizado pelo Espírito Santo para ir para a igreja fazer performance, para fazer realmente barulho. Não, você é batizado para ser testemunha, diz a Bíblia.
Nós somos batizados pelo Espírito Santo para sermos testemunha, é um poder que Deus nos dá, uma capacitação para que você possa falar e falar ungido por Deus, para poder convencer pessoas e fazer com que as pessoas se convertam. Hoje as pessoas entendem tudo errado, fico só na igreja rodando, pulando, fazendo um monte. Não sou contra, só dizendo sair e não sai dali. E às vezes não faz o que tem que fazer, que é sair e testemunhar. E eles estavam muito bem, está lá, só lá. Deus disse, está ruim. Vou ter que tirá-los da zona de conforto. Irmãos, é aí que eu quero pregar para vocês. Eu estou falando tudo isso para falar com vocês um pouquinho sobre zona de conforto. Às vezes, Deus tem propósitos com a gente maiores e a gente continua no sentimento, nos propósitos pequenos, e a gente não arrisca, não se desafia, e fica ali na zona de conforto, porque a zona de conforto é gostoso, é bom, é confortável, o nome já diz, e você fica quieto ali, e às vezes deixa de encarar desafios maiores que Deus tem para você, para colocar você em lugares mais altos. E quando Deus tem propósito com você, Ele tira você, Ele arranca você da zona de conforto, tira você daquela quietude que te atrapalha, que te dificulta, para fazer você avançar, para poder realmente alçar voos mais altos, porque quem é de Deus, Deus sempre tem com você propósitos maiores. Diga glória a Deus. Mas se deixar você fica quietinho. Aí vamos falar um pouquinho sobre a zona de conforto. Olha aqui. A zona de conforto. Primeiro, está ali escrito. Antônio, sentimento de segurança e controle. Está ali no vermelho. É como eles estavam lá em Jerusalém. Tudo numa zona tranquila, que está bom. Precisa sair daqui. Mas Deus tinha um propósito de levá-los até os confins da terra. Mas se dependesse deles, eles não iam nem para Samaria. Ficavam só lá. E Deus precisava de levá-los para os lugares longe, como muitos deles foram. Pedro morreu lá em Roma. Olha como eles foram longe. Mas se dependesse dele, eles ficariam lá. Aí vem primeiro essa zona de conforto que a gente fica. Aí depois vem a zona do medo. Quando você tem que sair dessa zona de conforto, você tem medo e você entra numa zona de medo, que é aquela ali. É falta de autoconfiança, achando desculpa para poder continuar na zona de conforto, se afetado pela opinião alheia, que alguém diz, não vai não tenta, vai dar errado, não arrisca. E às vezes Deus quer que você tenha o sentimento e a sensibilidade para ouvir que Ele está falando para você encarar e realmente enfrentar os desafios e ser preparado para tudo aquilo que Ele tem de melhor para você. E Ele sempre tem. Aí depois vem aquela zona ali, que é a zona do aprendizado. Quando você sai da zona de conforto, você entra na zona de aprendizado. O interessante é que você vai ver que os grandes empresários que existem no Brasil, eles sempre têm uma história de persistência, de saírem de uma zona confortável e de tentarem realmente atingirem objetivos maiores. E chega a hora em que Deus tira você da zona de conforto e coloca você na zona de aprendizado. Aí depois você entra nessa outra zona, que é a zona de crescimento, que é encontrando os propósitos reais da sua vida, que é realizando os seus sonhos, e buscando novas metas, e conquistando objetivos. Diga glória a Deus. Às vezes é preciso sair do marasmo. Às vezes Deus tem coisa maior para nós. Se você está na mão dEle, às vezes Ele tira você dali. E você acha que você está sofrendo, que às vezes é só Ele que está te tirando para te dar um direcionamento. Às vezes você tem aquela sensação que você está perdendo, às vezes você tem a sensação que são perdas, a tua vida vira uma situação complicada de cabeça para baixo, porque você entra nessa zona do medo e muitas vezes na zona do aprendizado, tudo é difícil para você, mas se Deus está na tua vida, Ele está conduzindo você, às vezes Ele te tira da zona de conforto para te colocar aonde Ele está querendo colocar. E foi assim que Ele fez com eles. Eles começaram, aqui está bom demais. Deus disse, vou tirá-los da zona do conforto. Sabe o que Deus fez?
Deus levantou um perseguidor. Quem foi esse perseguidor? Saulo de Tarso. O Saulo de Tarso começou a perseguir todo mundo, começou a prender as pessoas. Começou a prender e fez o pior, chegou a concordar com a morte de um diácono da igreja primitiva, que se chamava Estevão. Quando o pessoal viu-se pressionado, todo mundo saiu da igreja. A igreja praticamente esvaziou, porque a perseguição era grande, o camarada vivia lá para prender todo mundo, porque ele era fariseu, e ele tinha uma outra religião, ele achava que a religião dele era certa, e que aquela religião estava, de alguma forma, atrapalhando a crença dele, aquilo que ele acreditava. Ele era intolerante religiosamente falando. E ele começou a perseguir, ele pegava autorização para perseguir a igreja. Aí os irmãos não aguentaram a perseguição dele, que ele botava todo mundo na cadeia. Ele era perigoso. Tomara que Deus levante um Saulo de Tarso desse aqui, viu? Daqueles que perseguem mesmo. Existem uns que perseguem aí, né? Que um dia desçam do poder como ele desceu. Ele fazia parte do Sinédrio. Tudo indica que o Paulo fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era alguma coisa igual ao STF. O Sinédrio. Eram 70 homens, que decidiam todas as questões religiosas. Era eles que davam o voto, era eles que julgavam quem eles iam perseguir, quem eles não iam perseguir. Eram eles que estavam dentro desse contexto. Vocês estão entendendo? Esses homens que eram chamados os religiosos, que faziam parte do Sinédrio. E tudo indica que ele fazia parte do Sinédrio, porque tem um texto que ele falou assim: eu mesmo dei o voto para perseguição de alguns, então que prova que ele tinha poder de voto para votar determinadas decisões. E ele começou a ir lá, ele pegava autorização, ia lá, perseguia todo mundo. Aí um dia o pessoal começou a correr: sai, foge dele. Aí todo mundo começou a ir para os outros lugares que eles não queriam ir, começaram a ir. Jesus disse: vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até o confim da terra. Eles começaram a sair, começaram a ir para esses lugares, para poder fugir da perseguição aqui. E sabe o que diz a palavra de Deus? Que um diácono chamado Filipe revolucionou lá em Samaria. Ele nem sabia, ele só era um diácono, e Deus usou ele poderosamente em Samaria. E um grupo enorme até saiu do país, foram para a Síria, para Damasco. O Saulo, soube que o pessoal fugiu para Damasco. O que ele fez? Eu vou atrás deles lá em Damasco para prender todo mundo. Ele pegou uns soldados, uma comitiva, montou num cavalo e disse: vamos lá para Damasco, lá na Síria, para trazer o pessoal preso. E viajou para lá. Só que quando chegou no meio do caminho, uma luz apareceu no meio do caminho e jogou em cima dele, que derrubou ele do cavalo literalmente. Ele caiu do cavalo e uma voz disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Aguilhão era uma vara que tinha uma ponta fina de metal, que as pessoas usavam para poder espetar o boi, para o boi poder correr com a carroça. Então, quanto mais o boi tentava correr, mais o aguilhão estava ali. Ele corria, mas não se livrava do aguilhão. Ele estava querendo dizer para ele: não adianta, que tu não vai te livrar do que está determinado. Jesus falou para ele: duro é para ti tentar recalcitrar contra o aguilhão. Mas vai. Ele ficou cego. Entra na cidade que lá vão te dizer o que fazer. Ele entrou na cidade, cego, foi para uma rua que tem lá em Damasco, chamado Rua Direita, ficou lá num lugarzinho. Aí Deus falou com um profeta chamado Ananias, disse: Ananias, vai lá na rua tal, que tem um homem lá, tem um vaso lá, que eu escolhi, disse Deus. Diga glória a Deus. Eu escolhi. E quero mostrar para ele o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Diga glória a Deus. E diz a Bíblia que ele veio. Quando ele chegou lá, que ele viu que era o Saulo, ele tomou o maior susto. Ele resolveu levar o Saulo na reunião dos irmãos, que agora estavam reunidos lá em Damasco, fugindo da perseguição, fugindo do Saulo. De repente o Ananias chega lá levando o Saulo. Eu acho que quando ele entrou com o Saulo lá na igreja, lá era irmão varando pela janela, pelas portas, porque todo mundo sabia que era ele. E chegou o Saulo lá, o pessoal... Aí ele falou: olha, esse aqui foi que escolhido.
Deus escolheu ele, o pessoal não queria acreditar. O pessoal demorou para acreditar. Achava que aquilo ali era a chave dele para poder saber onde ele estava, para poder prender. Foi difícil o pessoal aceitar o Saulo. Ele mudou até o nome dele para Paulo. A palavra Paulo significa pequeno. Ele estava demonstrando só a humilhação dele. Não, gente, agora eu sou pequeno, ele falou. Meu nome é Paulo agora, que significa pequeno. Mas demorou para as pessoas poderem entender aquilo ali. Porque todo mundo tinha medo dele. E ele foi, se converteu, e depois que ele se converteu, ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Amém? Eu não sei o que seria dessa Bíblia aqui sem as cartas do apóstolo São Paulo. Mas vejam mesmo o que acontece. O que eu quero botar na cabeça de vocês. Às vezes Deus cria situações que você acha que você não está sendo abençoado, mas não é. Ele só está te tirando da zona de conforto para que você alcance voos maiores. Amém? Eu preparei alguns versinhos aí sobre zona de... Vamos ler junto? Quem não ousa sair da zona de conforto não alcança o extraordinário. Amém? Vamos ler mais um? A zona de conforto é um lugar maravilhoso. Vamos ler mais um? A zona de conforto é o cemitério dos sonhos mortos. Tem mais um até? Saia da sua zona de conforto e entre na sua zona de confronto. Tem mais ainda? Acabou. Vocês querem mais algumas? Você entendeu? Quem entendeu, diga amém. Deus tirou eles da zona de conforto. Eles saíram de lá do bem bom. Eles revolucionaram a história. Hoje nós estamos falando deles aqui. O Evangelho se espalhou, se espalhou, se espalhou, a ponto de, depois de 2000 anos, a gente está falando das mesmas coisas e contando a história de alguns homens que resolveram realmente sair da zona de conforto e irem para a zona de confronto. Então aprenda isso. Quando Deus toma conta da vida da gente, às vezes Ele nos conduz. Tem coisa que você não entende. Poxa, mas estava tão bom. Ele só queria te tirar da zona de conforto. Só queria te levar para o lado que Ele precisa levar. Às vezes você pensa pequeno, eu penso pequeno, nós pensamos pequeno. O que Deus tem para você é maior do que tudo aquilo que você pensa. Mas é só você se colocar nas mãos dele e deixar ele dirigir você e conduzir você para a direção que ele está querendo conduzir. E quando a gente se permite isso, ser conduzido por Deus, ser levado por Deus, o céu é o limite. Diga glória a Deus. Você vai e Deus abençoa e você consegue realmente realizar sonhos extraordinários com o aval e com a bênção do Deus que cuida da tua vida. Amém? Então se coloque nas mãos de Deus, esteja pronto para os confrontos que eles estavam fugindo e que Deus os colocou para serem confrontados, para poder atingirem realmente as posições mais altas. Amém? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém?